boa tarde. No Dia Mundial Sem Tabaco, o JC Debate faz um alerta sobre os perigos do fumo. Enquanto as políticas de restrição ao uso do cigarro se ampliam, a indústria do tabaco se reinventa. No Brasil, tem aumentado o uso do narguilé, um cachimbo comum no Oriente Médio que se tornou popular em vários países. Uma única sessão de fumo corresponde à fumaça de 100 cigarros, segundo a Organização Mundial de Saúde. Eu conheci o narguilé através de amigos meus, mais velhos. Com 13 anos eu já comecei a fumar narguilé. Hoje, aos 16 anos, este adolescente sabe que, pela idade, não poderia fumar narguilé. Mas a lei que proíbe a venda do produto a menores de 18 anos em todo o território nacional ainda tramita no Congresso. E, por ter acesso fácil, o estudante faz uso de tabaco com objeto pelo menos uma vez na semana, apesar de ter uma ideia dos riscos. Todo tipo de tabaco faz mal. Você nunca sabe ao certo o quanto o narguilé faz mal. Um cachimbo oriental com sabores agradáveis e que reúne pessoas. A combinação, que parece inofensiva, é perfeita para atrair jovens que querem experimentar e ser aceitos em grupos. Mas a Organização Mundial de Saúde alerta: a fumaça de uma tragada do narguilé corresponde à de um cigarro inteiro. Os tabacos usados em narguilés possuem 4 vezes mais nicotina, 11 vezes mais monóxido de carbono e 100 vezes mais alcatrão que um cigarro comum. Inalar o carvão usado para acender objeto também é prejudicial. Mais de 200 mil brasileiros assumem usar narguilé, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde. Os jovens são maioria entre os que fumam diariamente e que estão mais expostos aos riscos. E neste Dia Mundial Sem Tabaco, recebemos o pneumologista, o Biratã de Paula Santos, coordenador do Programa de Cessação do Tabagismo da Divisão de Pneumologia do INCOR, e o cirurgião oncologista Jefferson Luiz Gross, diretor do Departamento de Pulmão e Tórax do AC Camargo Cancer Center. E você pode participar da nossa conversa, mandando suas perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Vamos começar a nossa conversa exatamente pelo gancho dessa reportagem aí, o narguilé, né? Então, nós ouvimos aí muitas vezes do jovem: não, mas isso não é cigarro, eu não estou fumando. Vou aproveitar só para dar uma notícia aqui. O assunto é tão importante, tem preocupado tanto as autoridades, que a Câmara de São Paulo vota hoje um projeto que proíbe a venda de narguilé para menores de 18 anos. Quer dizer, está na votação, está na pauta de hoje da Câmara. O que nós devemos chamar a atenção sobre o narguilé, doutor? O narguilé, ele tem tabaco e tem uma série de flavorizantes que são usados para dar um aroma eventualmente agradável. Há uma crença que aquele equipamento com água filtraria os materiais tóxicos da queima, mas isso não acontece. A queima do narguilé, pelo contrário, como é muito grande, você aspira pela boca e onde está lá o sachê de fumo e outros produtos, aquela brasa aquece a 600 graus, ou seja, a combustão é mais incompleta do que o cigarro que queima a 900 graus. Então você forma mais monóxido de carbono, mais cancerígeno, mais material particulado. Ou seja, o produto da fumaça inalada ele é pior ainda do que o próprio tabaco, que já é muito ruim. E aquele procedimento, há uma crença do passado que aquela água filtraria, o que não acontece. Portanto, a gente não recomenda, pelo contrário, que se use nem uma vez por semana, porque os estudos mostram que também faz mal. E tem essa questão de ser compartilhado, então as pessoas acham que estão ali socializando, né, doutor Jefferson? É interessante o narguilé porque o uso dele é compartilhado, é socializado. Então, a pessoa que fuma um cigarro, ela fuma um cigarro, acabou, ela vai ter que acender um outro. E o narguilé é consumido dessa forma, senta numa rodinha, várias pessoas compartilhando muitas vezes a mesma piteira. Além de todos os problemas causados pelo tabaco, de todas as doenças causadas pelo tabaco, outras doenças também podem ser transmitidas, né? Hepatite, tuberculose, herpes. Então, tem uma série de outros danos que o narguilé pode trazer. E o que é interessante do narguilé é que ele, como você falou, ele veio de uma cultura oriental para a nossa cultura, com o falso conceito que seria uma forma segura de consumo de tabaco, como o Dr. Biratã falou. Isso para enganar principalmente os jovens, né? E isso foi eficiente. Tem vários estudos mostrando que adolescentes
eles não têm a percepção de que fumar narguilé faz mal. Eles acham que não tem problema. O cigarro, todo mundo sabe, né? Já está mais do que evidente e conhecido. Agora, o narguilé entrou como se fosse uma forma não prejudicial de consumo de tabaco. Pois é, doutor Jefferson colocou aí, o narguilé entrou. Então parece assim, né? Existe essa corrida e as políticas públicas querendo chamar atenção, alertar para os perigos do tabaco e do outro lado a indústria ali também correndo atrás com novos atrativos, não é? O que mais preocupa nesse sentido? Veja, o narguilé existe há muito tempo aqui, né? Mais ligado à cultura libanesa, síria. Eu conheci vários médicos que fumavam narguilé alguns anos atrás. E com a campanha, o esforço de redução do consumo, essas outras formas foram ganhando impulso. Agora, a indústria do tabaco trabalha em várias linhas. Uma delas é mexer chamados aromas do tabaco para facilitar a sedução, especialmente de crianças e de mulheres em particular. Se vocês olharem os maços do cigarro, apesar daquele desenho, eles fazem um invólucro para você colocar dentro, que são uns designs maravilhosos. Eu tenho vontade de comprar, eu só olhar aquilo. Aquilo é uma sedução para uma pessoa, para o jovem, para uma pessoa que... Depois eles trabalham agora com cigarro eletrônico. O cigarro eletrônico começou com o inventor na China, agora as grandes indústrias do tabaco, elas estão produzindo cigarro eletrônico. E agora estão para lançar, tentando o chamado cigarro aquecido. Então eles estão trabalhando, como eles estão perdendo clientes no mundo todo, em particular no Brasil, felizmente, Sim. Eles lançam estratégias várias para reaquecer o mercado da indústria tabagista. E eu imagino que é um desafio em tanto, então, para a área da saúde, né, doutor Jefferson? Porque essa publicidade há tanto tempo, né, que vem como o fumante aí, é o aventureiro, é o independente, o corajoso, isso Sim. Pega especialmente os jovens, então. Sim. Essas estratégias, elas são voltadas para o público jovem, né? São voltadas para a população que ainda não começou a fumar. A gente sabe que mais de 80% das pessoas começam a fumar antes dos 18 anos. Então, o foco da indústria é conquistar novos clientes. Aí no jovem e chegar lá com o cigarro, está mais que sabido que faz mal. E o vício surge nessa fase Exatamente. Também. Começa aí, que eu costumo falar que para a indústria é muito interessante, porque você faz a pessoa ficar dependente e depois você não precisa se preocupar mais, você ganhou um cliente para o resto da vida, né? Esse é o grande problema. Então, eu acho que uma das estratégias mais inteligentes do ponto de vista de políticas de prevenção seria atuar nessa população e falar com as crianças, com os adolescentes que ainda não começaram a fumar, para evitar não fumar, não começar a usar tabaco, porque hoje fumar remete a cigarro, mas é uso de tabaco. Qualquer forma de consumo de tabaco é prejudicial. Então, acho que as estratégias de prevenção têm que ser focadas nessas pessoas. A gente tem que chegar com a prevenção antes que eles sejam convencidos a fumar. Agora, o doutor Biratã chamou a atenção aqui, falou dos aromas, né? Porque servem para mascarar, então, o sabor mais forte. E citou também o cigarro eletrônico. Gostaria que vocês falassem, então, se tem alguma diferença, o quanto que é nocivo. Só um reporte, se me permite. Nós fizemos uma pesquisa com um aluno do terceiro ano e do 6º ano da Faculdade de Medicina da USP. Metade já experimentaram narguilé. Não é que eles usam, mas experimentaram por alguma, ou numa turminha, ou enfim. Então, é uma coisa importante só para o assunto anterior. Os aromas são para, de fato, seduzir especialmente o jovem, porque quando começa a fumar o cigarro, às vezes irrita a garganta. Então, eles são vários aditivos colocados com essa finalidade. Não só com isso, mas também para melhorar a adição da nicotina, tornar a nicotina... Quando cai, vai lá no pulmão, passa para a corrente sanguínea, vai no cérebro. Existem várias substâncias. Você alcaliniza mais ou alcaliniza menos, você torna ela mais eficiente mesmo com uma dose menor. Ou seja, a ideia dela é fidelizar as pessoas ao produto como foi colocado aqui, não é isso? Então, isso é uma... A outra coisa é que eles, embora a propaganda é proibida, na televisão, no rádio, etc., mas se você notar, onde vende cigarro, existe nítida propaganda não resolvida para a criança que chega à altura do balcão, onde estão localizados os maços. Hoje, todas as bancas de jornais de São Paulo, você compra cigarro avulso. O maço de cigarro a 20,
tem 20 cigarros há um século. E foi uma batalha para que os países não reduzissem isso por conta do preço do cigarro e para não facilitar a aquisição pela criança. Então, nenhum maço tem 10 cigarros, 15, 12, é 20. Mas hoje, até pelo aumento do preço, que é uma coisa positiva para reduzir o consumo, inibir o consumo, reduzir, mas se você encontra hoje, a pessoa paga R$1, seria R$20 o maço. Mas ele está ali, eu vejo na porta do hospital, tem bancas ali que vendem o cigarro avulso. Então, e a indústria trabalha com essa estratégia, estimulando todos os mecanismos possíveis de manter o seu mercado funcionando. Nós vamos falar um pouquinho do slogan deste ano, do Dia Mundial Sem Tabaco. Nós temos aqui a imagem, né, da campanha. Está lá, o tabaco ameaça todos nós. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Não é um problema apenas do fumante, então. Essa é uma questão extremamente importante e é o tema central da Organização Mundial de Saúde para esse dia, falando que o tabaco ameaça todos nós, que o tabaco ameaça o desenvolvimento sustentado no nosso planeta, né? Então, esse tema traz questões assim extremamente importantes, mostrando o tamanho do problema do tabagismo, que vai desde a produção, da cultivo do tabaco, até aquela pessoa que não fuma, que não está do lado do fumante, mas que de certa forma também sofre as consequências. Então, o custo do tabagismo é muito alto, o custo financeiro é muito alto para o mundo todo, né? E eu acho que nós caminhamos para tentar, pelo menos, criar um mundo livre de tabaco, né? Hoje, estudos mais recentes têm mostrado que o tabagismo ativo, obviamente, faz mal, o tabagismo passivo é prejudicial. E um conceito mais novo hoje, que é o fumante de terceira mão ou fumante terciário, que é aquela pessoa que não tá inalando a fumaça do cigarro, nem direta nem indiretamente, mas que ela está no ambiente onde alguém fumou. Então, ficam partículas tóxicas impregnadas nos móveis, no chão, no tapete, na cortina, na parede, na roupa do fumante, na pele, no cabelo e principalmente as crianças. Não precisa nem estar ao lado da pessoa. Nem estar fumando naquele momento, mas você ficar lá depois, até 6 meses depois ainda tem partículas tóxicas nesse ambiente. Então os custos, né, os malefícios são muito grandes e para todos nós, né? Então acho que todo mundo tem que se engajar nessa campanha. E aliada a essa campanha tem os dados do INCA que saíram agora, falando justamente do prejuízo com cigarro no Brasil, que é de quase 57 bilhões de reais. São os últimos dados, aí um levantamento de 2015, os mais atuais. 39 bilhões aí com os custos médicos, 17 bilhões custos indiretos aí, contando tratamentos e mortes das pessoas, né? E a arrecadação com imposto é de 13 bilhões e tem um saldo negativo aí de 44 bilhões, 156 mil mortes por ano, quer dizer, são... No mundo são 7 milhões os óbitos por doença decorrente do tabaco. Então, são pessoas que morreram precocemente e outras nem tanto precoce, mas ficaram doentes anos. Que doenças são essas, geralmente? O cigarro provavelmente é o fator de risco, o agente que mais doenças provoca. Então, ele provoca câncer no nariz, na boca, no esôfago, no estômago, no cólon, no útero, no rim, leucemia, câncer de pulmão. Então, porque tem 70 cancerígenos na fumaça do narguilé ou do cigarro. Portanto, esse estrago de provocar câncer em vários locais do nosso corpo. Segundo, doenças cardiovasculares, doença coronariana e, consequentemente, infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral. Depois, o grupo de doenças pulmonares, como a chamada enfisema, bronquite crônica e também agora uma doença que chama bronquite, enfisema associada com fibrose, descrita mais recentemente. Portanto, ele causa doença não só no pulmão, que é a via de entrada dos tóxicos, como no pulmão ele circula pela corrente sanguínea no corpo todo. Então você tem esse estrago provocado, como eu mencionei. E nos casos de câncer, 1/3 de todos os tipos de câncer, é isso, né, Dr. Jefferson? São exatamente causados pelo cigarro. 1/3, né, de todos os cânceres são causados diretamente pelo tabagismo. Câncer de pulmão
como o Dr. Ubiratã colocou, quase 90% dos casos são causados diretamente pelo tabaco, né? Então, você vê que se ninguém fumasse, a gente reduziria em 1/3 o número de casos de câncer no mundo, né? E sem contar todas as outras doenças, né? Então, a quantidade de doenças que o tabagismo causa é muito grande. A OMS estima que o custo financeiro do tabaco é de $1,5 trilhão desse ano. Então, realmente, assim, os números são assustadores. Quando você olha o número de mortes, o número de pessoas que ficam doentes, o sofrimento e o custo que isso tem. Por isso que o lema é esse, o tabaco ameaça o desenvolvimento sustentável. Agora, eu acho importante também falarmos aqui das conquistas, né, das políticas públicas, aqui o que tem sido eficiente para o combate ao fumo no nosso país. Hoje no Brasil tem esse dado de 17% da população que fuma e é muito menos do que há 30 anos, quando a média era de 35% da população. O que vale a pena aqui nós chamarmos a atenção a que se deve essa redução de algo que tem dado certo, né? A redução é até maior que você mencionou. Em 89, 43% dos homens fumavam. Em 2013, 19%. Em 89, 27% das mulheres. Em 2013, 11%. E a média do sexo acima de 18 anos é 15%. Então, nós tivemos um progresso entre os países todos. No Brasil é um dos casos de maior sucesso. E é o de maior sucesso, em publicação recente, daqueles que os brasileiros fumam menos cigarro também por dia. As políticas começaram, o Brasil aderiu à convenção da OMS contra o tabaco, chamada Convenção Quadro, a partir do que se foi estimulando a implantação de uma série de mecanismos legislativos e de práticas de políticas públicas. Por exemplo, se proibiu a propaganda. Por exemplo, a advertência dos maços. Por exemplo, o aumento. A cada medida que foi sendo implantada, existem estudos com gráficos, você vê a queda progressiva e a acentuação a cada medida sucessiva implantada. Quando você proibiu, aqui em São Paulo, 2009, nacionalmente depois, fumar em ambientes públicos, de frequência pública, em bares, restaurantes, clubes, isso teve um outro impacto, porque a pessoa não pode fumar, isso tem impacto na redução do número de cigarros, protege quem está lá dentro e quem trabalha. Então, as políticas do Brasil é um caso de sucesso e as últimas medidas foi o aumento de preço, as mais que demoraram mais a serem implementadas aqui e tiveram impacto. Apesar do contrabando que nós sabemos, mesmo assim, essa medida tem impacto positivo. O Dr. Ubiratã colocou muito bem todas as medidas que foram adotadas. O Brasil é um exemplo nesse sentido. Você vê que as medidas políticas públicas, quando adotadas corretamente, trazem resultados objetivos. Eu acrescentaria isso também a todas as medidas que o Dr. Ubiratã colocou, as políticas de tratamento do tabagista, né? Então, acho que é importante que você tem várias formas de tratar o tabagismo para fazer ele parar de fumar, tanto para você ter um fumante a menos, quanto ele mesmo servir como um agente transformador e ajudar com que outras pessoas não fumem. E eu acho que, de novo, voltando na questão do jovem, do não fumante, eu acho que as estratégias têm que ser voltadas para essa população. Nós vamos falar exatamente sobre esse assunto também dos tratamentos no próximo bloco. Até já. Já estamos de volta com o JC Debate. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Conversamos sobre os perigos que fumar traz à nossa saúde. Com a gente, o pneumologista Ubiratã de Paula Santos, coordenador do Programa de Cessação do Tabagismo da Divisão de Pneumologia do INCOR, e o cirurgião oncologista Jefferson Luiz Gross, diretor do Departamento de Pulmão e Tórax do AC Camargo Cancer Center. Antes de retomar aqui, eu vou chamar uma reportagem em Porto Alegre, mostrando que nós vamos falar aqui da questão do tratamento, um grupo de apoio que ajuda fumantes a abandonar o cigarro. A reportagem é da TVE do Rio Grande do Sul.
Enquanto esperam a consulta, os usuários da Unidade de Estratégia da Família Coab Cavalhada recebem informações. É o Maio Vermelho, de prevenção do câncer de boca. E o cigarro é o responsável por 80% dos casos. A equipe de saúde bucal do posto é quem coordena o grupo de apoio para fumantes. As questões emocionais, as pressões diárias só aumentam a ansiedade, que dificulta largar o vício. Foi assim durante 40 anos para a Rubiara. Os prazos e os números da atividade de contadora não ajudaram nas 3 tentativas anteriores. Há 1 ano e 2 meses, ela tomou a decisão e não fumou mais. Parei justamente devido a problemas de saúde, né? Que eu estou com artrite reumatoide seríssima. Parar de fumar é um ótimo remédio. O controle do tabagismo pode prevenir mortes. 85% no caso das doenças respiratórias crônicas, 45% nas doenças coronarianas, em até 30% dos casos de câncer e 25% nas doenças cerebrovasculares. A cada dia, a cada mês, a cada ano que tu parou, o teu organismo como um todo vai se recuperando. Vamos aproveitar então falando dos tratamentos. A pessoa então toma essa decisão, decide parar de fumar. Qual deve ser o primeiro passo a partir daí? Veja, o tratamento do fumante, eu acho que para os médicos, e não só médicos, a primeira conduta é toda vez que uma pessoa vem no seu consultório, no seu ambulatório, ou se interna, você perguntar se ela fuma. Porque ela pode ter parado e voltou, ou pode nunca ter fumado e iniciado. E a todo retorno, não basta perguntar uma vez, anotar no prontuário, e depois ela volta 1 ano, você não pergunta mais. Então, a primeira providência. E segundo, se ela fuma, estimulá-los a parar de fumar, porque parar de fumar fumante tem dependência na maior parte dos casos, como a cocaína, ou dependência a jogos que é não química, então você precisa convencê-lo, estimulá-lo. E se ele estiver estimulado, você pode oferecer apoio, não só orientando quanto a comportamentos que ele deva fazer nesse processo de cessação, como com alguns medicamentos que podem diminuir os sintomas da abstinência que ele venha a ter quando ele para de fumar. E a partir daí, quais são os benefícios assim que são notados logo a curto prazo e depois a longo prazo, Dr. Jefferson? Bom, primeiro é importante assim, que você parar de fumar em qualquer situação, em qualquer momento da vida, só vai te trazer benefícios. Muitos pensam assim, eu fumava, tive um câncer de pulmão, agora já tive o câncer mesmo, vou continuar fumando porque o dano que tinha que for já foi. Isso não é verdade. Mesmo quem tem um câncer e continua fumando, a resposta ao tratamento é pior, né? Os malefícios sempre são piores, além dos riscos de outras doenças. Então, você tem benefícios, respondendo diretamente a sua pergunta, a curto prazo, né, alguns dias depois que você parou de fumar, melhora o paladar, melhora o apetite, né, diminui a tosse, né, melhora a sua sensação de bem-estar, melhora a oxigenação e benefícios que vão até a longo prazo, né, depois 10, 15 anos depois que você parou de fumar, o risco de doenças cardiovasculares reduz. 15, 20 anos depois, o risco de câncer de pulmão é praticamente igual ao de alguém que nunca fumou. Então, parar de fumar só traz benefícios. É a melhor forma de se proteger a sua saúde é parar de fumar. Olha, o Sóstenes Santos, ele pergunta assim, e a maconha é menos prejudicial que o cigarro, como costumam dizer? Veja, primeiro que a maconha tem muito menos estudos, porque é uma droga não legal na maior parte dos países, nós não temos estudo de longo prazo. Do ponto de vista pulmonar, em termos de causar bronquite e enfisema ou câncer de pulmão, os estudos existentes mostram que o risco é menor. Do ponto de vista cardiovascular, que é maior. Tudo que é queimado, inalado, nós não recomendamos, porque quando você queima um produto, você tem uma combustão, nunca é completa, a não ser que você colocasse no incinerador a 1.500 graus. Então você vai inalar muito monóxido de carbono, cancerígeno, várias substâncias. Então charuto, o charuto eu não trago, ele não traga integralmente, mas ele bafora, depois ele mesmo inala o ar em volta dele. Então,
Os estudos mostram que para a doença pulmonar parece que ela é menos nociva, para a cardiovascular é mais agressiva. Mas reconheço que não existem estudos de 30, 20, 40 anos, como tem no caso do tabaco, seguindo uma população que permite ter informações seguras. O Vitor está perguntando também se há diferença do cigarro industrializado e o cigarro de palha. Os cigarros, a composição é um pouco diferente, o cigarro industrializado tem filtro, então o tamanho das partículas que você inala é menor. Agora, é importante a gente ressaltar que não existe nenhuma forma segura de consumo de tabaco, né? Então, qualquer forma, ela é prejudicial. Então, acho que esse é um dado extremamente... Até aquela pessoa que diz, mas é um único cigarro por dia também. Exatamente. O risco é enorme. Exatamente. Sim, estudos revelam que pessoas que informam que há mais de 30 anos fumam menos do que um cigarro por dia, eles tiveram um risco de 10 vezes maior, ou seja, 1000% de desenvolverem câncer de pulmão do que aquele que não fuma nenhum cigarro. Falta aí um minutinho final, eu queria que vocês dessem um alerta. Vocês falaram dessa questão do fumante terciário, acho que podemos falar um pouquinho mais disso, né? Que é aquele que não fuma, tampouco está do lado de um fumante e ainda assim é prejudicado. Especialmente, veja, muitos pais levam as crianças no pediatra, ele tem chiado, vive tossindo com roncos. E o pediatra, você fuma? Fuma, mas eu não fumo em casa, não fumo na frente da criança. Mas depois você vai ver que você mede a cotinina, uma substância na urina do bebê ou da criança, e vê que está alterada porque inalou alguma coisa do cigarro. Aí você investiga, ele não fuma em casa, mas fuma no carro quando vai e volta. E aquilo, o produto fica impregnado. Um dia depois, ou horas depois, a criança é levada para a escola, ou buscada para lá e para cá, ela inala aquilo. Ou ele fuma no banheiro, depois a criança vai tomar banho. Ou ele fuma na área, mas não há uma dispersão. Então, esse conceito que nós achávamos que o tabagismo passivo era importante, que é aquele você fumando na minha frente, agora se estendeu para aquele tabaco que foi fumado horas antes ou até um dia antes, naquele ambiente onde mora uma gestante, uma pessoa que tem doença cardiovascular, um bebê, que são as pessoas mais suscetíveis a terem eventos agudos, por exemplo. Um recadinho final, então. Acho que esse conceito de fumante terciário é fundamental, é importante para alertar a sociedade, as autoridades públicas, que nós temos que caminhar para um mundo livre de tabaco. Acho que essa é uma grande preocupação que nós já temos e devemos continuar daqui para frente. Sem dúvida. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Parabéns pelo trabalho e até uma próxima. Ok, muito obrigado. Obrigada pela sua companhia e uma ótima tarde para você.